Oi, tudo bem? Vamos tentar quebrar, não. Queria montar mais o quebra-cabeça aqui sobre a Loli, né? A minha mente, ela grava muitas informações, né? E aí, às vezes, eu crio estado emocional, ou eu tento projetar a mesma forma que a pessoa vive para entender o que a pessoa é, e sem falar que existem pacotes que eu desenvolvi na minha tese, né? E o pacote que eu vou usar aqui, ele se chama campo harmônico múltiplo, né? Que é uma tentativa de explicar o que faz a pessoa se sentir bem, triste, com raiva, isso, aquilo. Por exemplo, pra gente se sentir bem, nenhuma coisa coerente, lógica, nenhuma linha. A gente acorda, a gente tem nosso estado emocional, a gente olha para as coisas, como a gente olha vai determinar como a gente está emocionalmente. A gente vai tomar o nosso café da manhã, a gente vai ligar a televisão, a gente vai se preocupar com uma lição, com uma conta, com isso, com aquilo. A gente vai para o nosso trabalho, a gente analisa todo o ambiente do nosso trabalho, chega no nosso trabalho, analisa o ambiente do trabalho, a gente analisa o caminho que a gente vai ao trabalho e o ambiente, se comunica com a pessoa, já sabe as personalidades. Às vezes tem aquela pessoa chata, tem aquela pessoa ruim, tem aquela pessoa mal-humorada, e aí você é meio frio, meio calado com a pessoa, ou você tenta criar uma nova atitude para ver se a pessoa muda, e a pessoa não muda, um dia ela pode mudar, e pô, isso é uma coisa muito boa. Você tentar tratar a pessoa bem, né? Tratar a pessoa como igual para ver se a pessoa muda o comportamento dela, ou querer entender assim, se a pessoa tá querendo brincar muito, é porque ela tá se sentindo feliz, ou aquela pessoa ali, ela tá com muita raiva porque ela tá magoada e ela acha que eu sou uma pessoa chata, né? Você tem que entender o outro lado. E aí a gente termina o nosso dia, às vezes triste, às vezes feliz, às vezes com raiva. A gente termina com um estado emocional que vai fazer a gente ter uma consciência e um comportamento. Eu chamo isso de campo múltiplo, porque são tantas funções que não estão conciliadas ao nosso objetivo que fazem o nosso estado emocional. Tá, esse daqui é mais ou menos o conceito, mais ou menos. Aí vem a Loli. Pai. Será que algum psicólogo falou assim, então você tem um trauma na sua infância e você fica chateada por causa disso? Não é assim que analisa uma pessoa, em primeiro lugar. Não pode analisar uma pessoa pela vida que a pessoa teve e tal, né? Você tem que analisar a memória residual. E essa memória residual, ela vai abrir um campo das memórias passadas. Talvez houve estruturas, falta de estruturas no passado da Loli, né? Para ela se sentir, para ela não ter uma construção como uma pessoa. Mas pessoa, realmente, não existe pessoa normal, não existe pessoa coerente. A maioria das pessoas são o seguinte: ou elas têm uma personalidade ruim, ou elas são desequilibradas, ou elas... as pessoas são pessoas. Ou a pessoa ela é submissa. A maioria das pessoas que você conhece, elas não são... elas são submissas, elas seguem ordens, né? E quando a ordem que está ameaçada, ela vai ter uma reação, né? E eu queria até que vocês entendessem isso, que isso aqui é uma coisa importante. Aí a Loli... vem um outro questionamento aqui que eu tenho que entrar aqui antes de eu ter formulado essa ideia. Ela se comporta como uma criançona, né, uma meninona. Mas veio até uma inscrita do canal dela e, pô, essa inscrita aqui, deixa eu falar o nome dessa inscrita aqui. Ela que me motivou de eu fazer esse vídeo aqui. Uma menina muito inteligente. Deixa eu ver aqui, vai demorar pra abrir aqui. Não dá pra falar e pensar e abrir, eu já comecei a fazer coisa errada aqui. Ia fazer um vídeo no meu canal secundário, mas o vídeo é meio sério, então eu vou fazer no principal mesmo. Uma inscrita da Loli, e vem inscritos dela, que os inscritos dela são muito inteligentes. Se não for ela, né, que ela é muito inteligente. A Iana Maia, né? A Iana Maia. Tem canal? Aquela menina. Todo mundo tem canal, né? Mas tem alguns postos não. Ela é escrita... Não, isso aqui é outra coisa.
Eu tô fazendo uma análise aqui, tá? Segue o fluxo da análise. E aí é o seguinte, a Yaya falou assim pra mim assim, então ninguém tem idade. Realmente, a gente quando tá feliz a gente se sente criança. Quando a gente se torna adulto, né, a gente deveria se tornar adulto, a gente tem um compromisso com a gente, com as pessoas à nossa volta, e compromisso com tudo, e a gente tem que ter uma mentalidade muito bem arejada e exercitada para lidar com as coisas. Isso é ser adulto, é você ter um propósito e ter uma consciência proposital do que vai acontecer, e você vai tentar evitar o que é bom ou mal. Quem não anda nessa linha não está agindo de forma incoerente, né? Mas o ser adulto é só isso. E aí a gente tem infantilidade, a gente brinca, a gente tem objetivos, a gente tem coisas que nos motivam, que nos fazem ser mais fortes. Mas a gente nunca envelhece, a gente tem as memórias do nosso passado, a gente tem as nossas memórias atuais, presentes, futuras. E aí a gente é uma eterna criança, vamos dizer assim. E aí a Loli, pelo fato dela ser muito emotiva, pelo fato dela ser muito, como fala, como posso dizer pra você, ela não se dá bem nesse mundo atual. E aí ela, isso, aquilo, tal, não sei o que, blá 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 blá, as roupas dela, as bonecas dela, o cabelo dela e tal. E isso tá na moda e as crianças adoram muito ela, né? Mas não colocando a questão das crianças, mas ela pode se comportar como uma criança. Então um psicólogo vai falar assim, mas você é muito infantil, você deve ter alguma coisa perdida no teu passado que faz você ser infantil. Não é assim. O problema dela se comportar como uma menina, que eu acho até super legal, né? E o pior é que tem muito marmanjo que fica babando por causa disso, né? É que ela, como eu posso dizer pra você, ela não se sente bem na vida adulta. Esse é o pormenor, esse é o problema, tá? Mas vamos lá, são muitas conjunturas para tentar formar uma consciência. Que o pessoal não entende o meu canal e não entende a minha inteligência por causa disso. É porque eu tô rabiscando o pensamento humano o tempo inteiro no meu canal. É uma coisa tão bonita, mas é uma coisa tão massacrada no meu canal. Se eu não tivesse tanta força de vontade, eu não estaria continuando aqui, né? Mas voltando à questão aqui, a Loli em si, ela não se deu bem no mundo adulto, né? Não se deu bem de lidar com as pessoas adultas, porque as pessoas adultas, elas são muito caretas, são muito ruins, são muito agressivas, não têm paciência. As pessoas, elas estão lutando pela sua sobrevivência, né? Então ela sofre uma decepção muito grande. Aí essa decepção muito grande que ela sofre, queria o quê? Queria esse campo múltiplo, aonde que todas as janelas da vida dela se abrem, e se abrem as janelas negativas. Quando se abre as janelas positivas, ela só lembra de coisas positivas. E é assim comigo, com você e com todas as pessoas. E o comportamento infantil dela em si, me desculpa de eu falar assim, mas é porque você se sente muito perdida todos os dias na sua vida, né? E aí o fato de você se sentir perdida, você quer se encontrar e quer se lembrar. Então você se associa muito a quando você era menina. A sua mente, ela joga muitas informações falsas de coisas negativas do seu passado, e isso é uma coisa que anda com você, e você cria um estigma muito grande dentro de você, que você precisa se libertar dele, né? Muitas coisas que você faz é para você fugir das suas mágoas, mas você precisa tratar as suas mágoas, né? Eu até os meus 17 anos de idade, eu era um câncer de raiva. Uma pessoa me ajudou muito, 3 palavras amigas dessa pessoa me ajudou a liberar esse câncer, né? E tirando aqui o lado aqui do professor aqui com você, você é uma pessoa muito legal. Você é uma pessoa muito legal mesmo, você tem um coração imenso. Isso me deixa muito contente, né? E você não tem vaidade, você não tem ego nenhum. Quando eu analiso certos youtubers, eles ficam morrendo de raiva. Eu acho que o único youtuber que não sentiu raiva de mim foi
Eu acho que foi a Kéfera só. O David Jones. Pô, o David Jones é super humilde. O Bulezão também não, né? Mas o Bulezão é o único que é amigo meu. Agora vamos exercitar aqui. Será que eu consegui dizer tudo aqui? Eu disse sobre os campos, eu disse a definição dos campos múltiplos, sobre a minha tese dos campos múltiplos aqui. Eu disse o porquê que você lembra muito do seu pai ou da sua infância. Mas a questão, o problema não é a sua infância. A sua infância vem porque você se sente muito deslocada no hoje, no agora. Existe uma ruptura de linha temporal. A psicologia e a psiquiatria não trata linhas temporais. Eles tratam o paciente pela história dele, não tem como, você precisa abrir o subconsciente. Mas eles não entendem o subconsciente, eles sabem que o subconsciente existe. Mas também eles não sabem que o subconsciente é a ação motriz do ser humano. Se o ser humano ele não tem subconsciente, ele é um vegetal, que é o banco de memórias da pessoa. O meu banco de memórias eu uso do jeito que eu quiser, por isso que eu gravo tanto vídeo na internet. Mas o pessoal não entende. O pessoal não entende o que eu falo, então eles acham que eu tô... A língua delirante do profeta. O profeta tá delirando. Ai, eu gosto de ver o profeta delirar. Eu deliro junto com o profeta que eu não entendo nada. Ai. Mas você é tão inteligente que além de você entender o que eu tô falando, você tá respondendo. Então, um abraço pra você, Lori. Eu não acreditei que você ficou tão chateada ontem, por isso que eu dei um pouco de risada, né? Mas eu fiquei um pouco preocupado, um pouco chateado. Você, como eu posso dizer, eu vi aquele vídeo lá e vejo outros vídeos. Parece que alguém pegou você, arrancou a sua pele, né? E você tá perdida vagando em uma neve com uma bonequinha na mão. E aí você entra dentro de peles que não são você. E quando você sai do seu mundo, você fica morrendo de medo e é isso. Mas eu espero que você encontre uma pele um dia e que você seja feliz, né? Tô falando na questão aqui dentro, tá? Que eu gosto bastante de falar com você. Eu gosto tanto que tô dando muito valor. E sobre... Eu sou uma pessoa... Sou descendente de judeus, sigo o judaísmo. E eu valorizo a vida acima de tudo. Eu não sou de mentir. Tudo que eu falo... como fala, é uma responsabilidade do meu caráter, vamos dizer assim. E o que eu faço também.